Neste vídeo, o meu plano de ação para ser produtiva em casa. Eu vou fazer junto com você na prática. Se for a sua primeira vez por aqui, eu sou a Prof. Daisy e criei o método Máquina de Tempo para ajudar a mulher com a sua produtividade diária. Seja muito bem-vinda! O método Máquina de Tempo te ajuda a conseguir fazer tudo e ainda ter tempo para fazer nada, de forma saudável e sustentável. Como ser produtiva em casa? Esse é um tema que te interessa? Nós já temos um vídeo aqui no canal ensinando exatamente isso, sabia? Eu vou deixar o link dele aqui também na descrição desse vídeo aqui para você dar uma olhada. Naquele vídeo eu te ensinei 7 passos para conseguir ser produtiva em casa. E hoje, neste vídeo, eu vou fazer junto com você a aplicação daqueles 7 passos na prática. Assim vai facilitar para você conseguir aplicar aí na sua casa. Vamos? Hoje é um vídeo mão na massa, para que as instruções que sempre precisam ser mais gerais para conseguir atender às realidades das mulheres se tornem mais concretas e reais para você. Então, eu te convido a pegar papel, lápis e fazer junto comigo. Caso você não tenha assistido ao vídeo com as instruções de como ser produtiva em casa, sugiro que você faça isso para conseguir entender com mais clareza o que vamos fazer hoje na prática. Então, vamos ao trabalho. Eu vou colocar o vídeo aqui para eu ir seguindo exatamente os passos orientados. Atenção para uma coisa aqui, ó. Eu vou fazer os passos aplicados para a minha realidade, de acordo com as minhas necessidades, os meus desejos e principalmente de acordo com a organização que eu já tenho na minha rotina. Por isso, é possível que muitas das coisas que eu vou listar aqui na hora de aplicar os passos no meu plano de ação não façam sentido para você. Enxergue esse exercício que nós vamos fazer apenas como um exemplo ilustrativo e atenha-se ao comando de cada passo para fazer o seu plano de ação, ok? O que você precisa para fazer o seu plano de ação para ser produtiva em casa está no passo a passo do vídeo Como Ser Produtiva em Casa, que eu já coloquei o link para você e também ele vai estar na descrição. Então vamos lá, mãos à obra. Vou fazer aqui. Vou digitar aqui no meu computador, vou fazendo cada um dos passos. Bom, definir o resultado desejado. O que precisa acontecer para que eu me sinta produtiva em casa? Bom, como eu trabalho em casa também, então para mim entra tudo em casa. Atividades de trabalho, atividades com cuidados pessoais, tarefas domésticas, tudo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que aconteça é eu conseguir realizar todas as minhas atividades do dia. E aqui vai entrar, então, como eu disse, atividades da casa, trabalho, cuidados pessoais e etc. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é isso. Eu tenho que conseguir realizar todas as tarefas. E aí, de novo, isso é pra mim, de acordo com os meus desejos. Você vai definir os seus, ok? Segunda coisa que precisa acontecer para eu me sentir produtiva, eu preciso cumprir com as tarefas dentro da sua meta de tempo. Então, eu organizo a minha rotina assim. Para cada uma das tarefas, eu estabeleço um horário, uma meta de tempo. E aí, para que ao final do dia eu me sinta produtiva, eu tenho essa necessidade. Eu preciso cumprir dentro da meta de tempo. O próximo ponto que é muito importante para mim, até porque senão eu sei que vira efeito dominó, é acordar no horário programado. Que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade para acordar. E aí isso acaba prejudicando a minha produtividade. Outra coisa bem que é importante para mim, para eu me sentir produtiva, é eu ter um dia em que eu consigo executar as minhas tarefas com 100% de concentração naquilo que eu tô fazendo e com uma boa velocidade de execução. Isso para mim é importante, eu já tenho isso alinhado com a qualidade das tarefas, então vou anotar aqui. É como eu disse, aqui vai entrar as coisas que fazem sentido para você. Então aqui entra muito também questão de autoconhecimento. Eu já sei das minhas limitações, dos meus potenciais, enfim, então já tenho as minhas técnicas. Uma outra coisa importante para mim, para que eu me sinta produtiva, para que eu naquele dia respire e fale, nossa, hoje foi um bom dia.
é gerir a minha energia para que quando eu chegue no final do dia eu não esteja me sentindo exausta. Essa é uma coisa importante para mim. Outra coisa é, eu procuro manter uma disciplina com a minha alimentação, para me alimentar bem, enfim, dentro do meu sistema alimentar, digamos assim. Eu tenho um sistema alimentar. Então, isso também é uma coisa que afeta o meu sentimento de produtividade. Se em algum dia, por algum motivo, eu não conseguir seguir o meu plano alimentar, dentro daquilo que eu tinha programado para mim, parece que ficou um buraco ali, uma falha. Então, me alimentar de acordo com o meu sistema alimentar é um elemento importante que precisa estar nos meus resultados da produtividade que eu vou buscar. Se você já assistiu outro vídeo, você vai lembrar que produtividade tem a ver justamente com a relação entre os resultados obtidos e os recursos gastos. Então, para eu falar de produtividade, eu tenho que ter definido com clareza quais são os resultados que eu quero alcançar. E aí isso varia de acordo com a situação, com a pessoa, enfim, tá? Por último, uma coisa que não pode faltar eu preciso no meu dia, para eu me sentir produtiva, que tá tudo alinhado, que a minha rotina tá do jeito que eu quero, eu preciso ter tempo para fazer nada. Tempo de descanso, tempo de lazer, enfim. Então, vou colocar aqui. Vou escrever fazer nada, porque aí esse fazer nada, ele varia também. Às vezes o fazer nada pra mim é, de fato, fazer nada. Às vezes o fazer nada pra mim é assistir uma série, fazer uma caminhada com meu marido, ler um livro, enfim. Cada um vai visualizar esse fazer nada. Então, no meu caso, por exemplo, ler livro não entra no fazer nada, entra no horário de leitura. O meu fazer nada é realmente ou não fazer nada, ou assistir série, ou ficar, assim, sapeando de um lado para o outro. Então, eu tenho um horário para isso, tá? Por hora, se acontecerem essas coisas aqui que eu listei, eu vou ficar satisfeita com a minha produtividade. Depois, conforme eu for para a prática, para o campo de batalha, se eu lembrar de alguma outra coisa, tipo, mas tinha que acontecer isso aqui também, e eu não coloquei lá, tudo bem, eu vou lá e coloco na minha lista. Todo plano, todo planejamento, tudo que a gente traça, ele não é eterno. Ele vai ser ajustado, modificado sempre que for necessário. Vamos para o segundo passo. Muito bem, definir os recursos que eu vou utilizar. Olha, para todas essas coisas aqui que eu citei, me parece que eu vou precisar de tempo e energia. Essa tá fácil. Vamos para a próxima. Legal. Esse passo aqui eu acho que é o que pode gerar mais dúvida na hora que a gente for fazer. E talvez é o que a gente não necessariamente tenha dúvida, mas sinta um pouquinho de dificuldade em fazer ele. Traduzir os resultados em tarefas é mais ou menos assim, o que eu preciso fazer ali na prática para que aqueles resultados sejam alcançados. Então, o que eu preciso fazer para eu conseguir realizar todas as minhas tarefas do dia? Então, eu tenho que ter primeiro, por exemplo, uma lista de tarefas do dia. Porque senão, como que eu vou saber se eu cumpri ou não, né? Essas minhas listas de tarefas, elas não vão ser aleatórias, elas vão ter a ver com o meu trabalho, as minhas atividades de trabalho, elas vão ter a ver com as atividades de tarefas domésticas, elas vão estar relacionadas com atividades de cuidados pessoais. Então aqui eu vou colocar assim, lista de atividades do trabalho. No meu caso, como eu já tenho as minhas atividades de trabalho bem organizadas, eu já sei, por exemplo, na minha atividade profissional, quais são todas as coisas que eu tenho que fazer. E aí tem lá a minha lista de coisas. Então, por exemplo, eu tenho que fazer roteiro de vídeo, gravar vídeo, editar vídeo, fazer conteúdo pro Instagram, postar no Instagram. Aí eu tenho que trabalhar nas aulas do curso, máquina de tempo, porque o curso ele já tá pronto, mas eu sempre trabalho em cima dele para ir melhorando, alinhando. Aí eu tenho que tirar dúvida e prestar suporte ali para as alunas do curso que eu tô tendo dificuldade, que mais? Eu tenho que fazer parte burocrática de emissão de nota fiscal, essas coisas de contabilidade, enfim, por aí vai, né? E a lista de trabalho, de atividades do nosso trabalho, ela também não é fixa e eterna. Ela é desse jeito e vai ser sempre assim.
também pode ir mudando. De repente surge uma demanda que não tinha na minha vida profissional e que agora tem. Tá bom, então aquela atividade entra para minha lista de atividades de trabalho. Como eu já tenho isso bem alinhado, eu não vou listar uma por uma. Caso eu não tivesse, eu listaria aqui. Vou colocar só para eu ter uma visão as atividades do trabalho, tudo que é do trabalho. Aí, lista de atividades de tarefas domésticas. Então isso eu também já tenho. Digamos, eu tenho um planejamento à parte, né? Um alinhamento à parte disso que a gente está fazendo aqui com as tarefas domésticas. Então, quais são todas as tarefas domésticas que eu preciso realizar em casa? Com que frequência que eu realizo cada uma? Então, quais são as tarefas que eu faço todos os dias, as que eu faço uma vez por semana, aquelas que eu faço uma vez por mês e por aí vai. Então, eu já tenho essa listagem. Aqui vai entrar também a lista de atividades de cuidados pessoais. Mesma coisa para as atividades do fazer nada. O que significa fazer nada para mim? Assistir série, ficar com a família, não sei o quê. Então, eu vou colocar aqui para constar, para listar. Esse aqui é difícil a gente não fazer se a gente tiver o tempo, né? Mas é legal a gente... eu gosto de tratar as minhas atividades de lazer e de descanso como se fossem um compromisso de hora marcada. Ele é sagrado e eu vou cumprir. Não é se sobrar tempo. Eu vou colocar ele dentro do meu planejamento, assim como eu faço com as atividades outras. E por fim, eu vou definir um horário para acordar e um horário para dormir. Porque eu coloquei lá como resultado no passo número 1, né? Que acordar no horário programado. Ora, para eu acordar no horário programado, primeiro eu tenho que ter definido um horário que eu quero acordar. Segundo, eu tenho que dormir no horário adequado, que seja compatível com aquele horário de acordar. Senão, não vou conseguir acordar. Então, acho que vou colocar aqui, ó. Definir um horário para dormir e um horário para acordar. Muito bem, agora eu tenho que planejar a execução daquelas tarefas. Então, ó, ali no passo 3, eu listei todas as coisas que eu preciso fazer para alcançar lá os resultados que eu coloquei no passo 1, que era uma coisa mais geral, tá bom? Agora eu tenho aqui uma lista de tarefas, mas se eu não for lá e programar, eu nunca vou cumprir essa lista. Então é a hora que a gente faz isso no passo 4. Então vamos ver, aqui eu tenho que colocar quando e como que eu vou fazer. Assim, ó, como eu já tenho uma organização toda por trás, fica mais fácil. Então aqui eu vou, por exemplo, ó, vou fazer a minha agenda de amanhã. Então eu já organizei assim, ó, por horários. Então eu já coloquei que eu vou acordar às 7 horas. Aí eu vou tomar banho. Depois quando der 7h30, então o bloco de tempo das 7 às 7h30 eu vou tomar banho. Toma banho, é aquela parte ali da higiene pessoal quando a gente acorda, escova os dentes, aquela coisa toda. Aí 7h30 eu vou tomar café da manhã, então eu tenho até 8 horas para tomar o café da manhã. Aí 8 horas eu já começo com as minhas atividades. E aí eu organizei assim, com blocos de 30 em 30 minutos ao longo do dia até a hora que eu vou dormir. A minha hora de dormir, segundo ali a minha programação que eu defini, vai ser 10h30. 10h30 eu vou pra cama. Aí eu vou fazer a leitura até 11 horas. 11 horas a meta é estar dormindo para acordar às 7 e assim ter dormido 8 horas no total, que é o tanto de tempo que eu preciso. E aí aqui tá, por exemplo, ó, 10 horas, tem uma atividade de trabalho. 30 minutos é a minha meta de tempo para terminar essa atividade. No horário das 10h30, eu vou trabalhar num curso que eu tô desenvolvendo, que é um outro curso, né? Tem o curso Máquina de Tempo, e aí eu vou fazer um outro curso que é como se fosse assim, ó. O método Máquina de Tempo para o dinheiro. Então, aplicar os mesmos princípios que a gente faz com o tempo, só que para o dinheiro. Então, eu tô desenvolvendo esse curso e aí eu tenho aqui, então amanhã eu vou fazer um bloco de tempo de meia hora que eu vou trabalhar em cima desse curso. Vou fazer mais um pedacinho dele, digamos assim. Quando der 11 horas, aí pegando 2 blocos de tempo, das 11 ao meio-dia, eu vou editar esse vídeo que eu tô gravando aqui agora. Então aqui eu já sei que para essa atividade eu vou precisar de 1 hora, porque ela é uma atividade mais longa e tal. Meio-dia eu vou almoçar. Então eu coloquei um bloco de tempo do meio-dia ao meio-dia e meia. Essa é a minha meta, terminar o almoço naquele intervalo ali. Do meio-dia e meia até 1 hora, eu vou organizar a casa. Então, na sexta-feira é um dia que eu tenho algumas atividades de tarefas domésticas que eu faço nesse horário de meia hora.
que já está planejado, num plano à parte, digamos, que é o plano das tarefas domésticas. Então, nessa hora aqui, eu vou lá, olho para aquele meu plano e sigo o que está ali nesse bloco de 30 minutos. Deu 1 hora, de 1 hora até 1h30, eu sigo nas tarefas domésticas, mas especificamente na limpeza dos banheiros. Então, eu tenho lá também uma etapa do banheiro que eu limpo na sexta-feira, nesse horário. Deu 1h30, eu volto para a atividade de trabalho, então daí eu vou ter ali a parte financeira, de fazer trabalhos burocráticos financeiros, e assim eu vou seguindo aí ao longo do dia nessa mesma ideia. Algumas atividades pegam 2 blocos de tempo de 30 minutos, porque eu preciso de 1 hora. A maioria delas pega apenas 1 bloco de tempo. E tem blocos de tempo, tem 2 atividades, porque são atividades mais curtas, então eu vou demorar 15 minutos para cada uma, totalizando 30, aí eu marco aqui no mesmo bloco de tempo as 2 atividades. E aí assim eu vou trabalhando até às 5h30, e aí quando dá 5h30, eu inicio ali todo um processo parecido com o horário de almoço. Então eu tenho um horário para fazer um lanche de 5h30 até 6 horas, aí depois eu vou fazer mais uma etapa de limpeza. Então o meu planejamento de tarefas domésticas, ele é assim meio picadinho. Inclusive tem uma técnica que se chama técnica do picadinho. É uma opção minha, é assim que eu gosto. Então, por isso que ele tem, assim, uns momentos. Aí, aqui, das 18 às 18h30, eu vou ter daí mais meia hora para fazer mais uma etapa ali relacionada com a cozinha. E, enfim, por aí vai. Aí vai ao longo de todo o restante até a hora de dormir. E os meus horários de fazer nada, né? De lazer, de ficar um pouco com a família, de vazio produtivo. Eu tenho um horário também de estudo, que eu gosto de estudar à noite. Então, isso vai acontecendo tudo à noite. Mais ou menos por aí. Tá, como que eu posso, então, buscar maneiras de melhorar os resultados mantendo os mesmos recursos? Melhorar os resultados pode ser melhorar a qualidade dos resultados, ou pode ser aumentar a quantidade de resultados dentro do mesmo intervalo de tempo, né, mantendo sempre a mesma qualidade. Então, é mais ou menos nessa ideia do fazer mais com menos, né? Então, aqui me ocorre o seguinte, por exemplo, eu posso buscar maneiras. E aí eu começo sempre pela autoobservação intencional. Conforme eu vou fazendo, eu vou me observando e buscando o que eu poderia fazer para conseguir fazer 2 tarefas no mesmo bloco de tempo. Aqueles blocos de tempo para o qual eu tenho uma tarefa, como que eu posso fazer para colocar mais uma? Fazer a tarefa mais rápido, né? Aquela tarefa que eu demorava, às vezes, 30 minutos, eu vou ter que demorar 15, 20 para sobrar tempo para encaixar mais uma. E aquela uma que tá chegando, eu também vou ter que fazer ela em menos tempo, para ela caber dentro daquele espacinho que sobrou, é mais ou menos por aí, né? Bom, uma outra coisa que eu poderia fazer é elevar o meu nível de concentração na hora que eu tô fazendo a tarefa, para minimizar os erros, assim, para eu ter o mínimo possível de erros, para melhorar a qualidade. E um outro ponto que é muito importante, que eu vejo que faz muita diferença, é o que eu chamo de acumular input. Então, como assim? Por exemplo, se uma determinada atividade minha é editar vídeo, então eu vou procurar ler a respeito, assistir vídeos a respeito, ver outros vídeos, para eu enxergar outras maneiras de fazer, quais são as maneiras melhores que existem, que eu nem sabia. Então isso a gente chama de input, como se eu fosse acumulando repertório, que daí na hora que eu vou executar, eu consigo ter um campo mais amplo, e isso vai aumentar a qualidade da minha tarefa, gastando relativamente a mesma quantidade que eu vou ter o tempo de input ali, né? Mas aí a gente vai negociando. Às vezes dá pra, por exemplo, em um bloco de tempo, que eu gastava 30 minutos, procurar gastar 20, e naqueles 10 minutos que sobraram, trabalhar um pouquinho essa questão do input. No fim eu vou estar gastando a mesma quantidade, né? Acho que dá pra entender a ideia, né? E assim, ó, a maioria das opções de otimização a gente acaba percebendo na prática. E aí, quando isso acontecer, eu vou começar assim, com essa linha. E aí, quando eu estiver na prática e eu perceber, tipo, mas aqui eu poderia fazer tal coisa, eu já vou lá e anoto. Que aí eu já coloco no meu plano de ação para conseguir colocar em prática depois. Esse passo 6, ele facilmente se mistura com 5, né? Aquele é o contrário, buscar maneiras de gastar menos tempo, menos energia, chegando no mesmo resultado. Ele se mistura facilmente com o anterior.
Então aqui, ó, já até anotei algumas coisas que eu identifiquei que eu posso fazer. Então, coisas que eu posso fazer para gastar menos tempo para realizar as tarefas. Que eu já anotei que ali no passo número 5, para eu conseguir melhorar o resultado gastando a mesma quantidade de tempo, eu acabo esbarrando nessa história de reduzir o tempo da tarefa, né? Então, coisas que eu posso fazer. Eu posso fazer um passo a passo daquelas atividades de trabalho que eu vou realizar. Aquelas atividades que são mais extensas, mais complexas. Se eu tiver um passo a passo, eu acabo fazendo mais rápido. Mesmo que eu saiba o que tem que fazer, se eu tenho passo a passo por escrito, eu economizo energia mental e eu vou mais rápido. Mesma coisa se eu tiver checklists para coisas de trabalho. Assim, eu gasto o mínimo possível de energia mental. Eu não preciso ficar lembrando, buscando o que tem que fazer. Ainda em relação ao trabalho, se eu tiver modelos prontos de tudo que for possível, eu agilizo o processo. E aí, como assim modelos prontos? Depende muito do trabalho. Às vezes, um modelo pronto de e-mail que você tem que mandar para um cliente. No meu caso, um modelo pronto de arte para fazer a capa do YouTube, enfim. Tudo que for possível. Uma outra coisa que eu identifiquei que eu posso reduzir o meu tempo de execução são com as tarefas domésticas. Eu gosto de realizar as tarefas domésticas assistindo algum vídeo, só que isso faz eu gastar mais tempo. Então, se eu quero gastar menos tempo, esse é um caminho. Eu posso não assistir vídeo durante a execução das tarefas domésticas e eu foco na atividade e eu vou mais rápido. Outra coisa que eu identifiquei, assim, de cara que eu posso fazer para gastar menos tempo para a realização das tarefas é organizar a sequência das tarefas domésticas para que eu me desloque o mínimo possível dentro de casa. E esse aqui, ele meio que é inevitável, ele está como um passo mesmo, mas ele vai acontecer. Até aqui na hora que eu tava planejando, eu já vi o meu cérebro, vocês misturando os dois, é normal. E ele vai sendo aprimorado com o tempo mesmo e dentro do exercício contínuo de planejar, praticar, daí a partir dessa prática planejar de novo, praticar, planejar, praticar. Agora me diz uma coisa, por que você quer ser produtivo em casa? No meu caso, vou responder essa pergunta. Por que eu quero ser produtiva em casa? Primeiro, porque eu trabalho em casa. Se eu não for produtiva em casa, eu não vou ser produtiva na maior parte da minha vida, porque eu tô sempre em casa. E eu quero ser produtiva, porque quando eu sou produtiva, eu me sinto feliz, satisfeita. E você? Quais são os seus motivos para querer ser produtiva em casa? Eu vou continuar te chamando a atenção para uma coisa importante aqui, ó. A nossa produtividade diária é como se fosse uma grande máquina com muitas peças que precisam ser combinadas e sincronizadas entre si para que a máquina funcione da forma esperada. Aplicar esses 7 passos para conseguir ser produtivo em casa vai compor uma das peças dessa máquina e não a máquina toda. Então, comece por aqui, mas não pare por aqui. Organização e produtividade são processos de aprendizado, por isso a gente precisa estudar. Continue estudando sobre organização, produtividade, para você ir aprendendo a construir as outras peças da máquina também, ok? Conte comigo. Com organização, gestão eficiente do tempo e disciplina, nós podemos mover o mundo. Nós podemos mudar o nosso tempo do estado líquido para o estado elástico, tornando possível e fácil conseguir fazer tudo e ainda ter tempo para fazer nada. Daisy, e por onde eu começo? Como que eu faço para aprender sobre essa máquina aí que você falou e as suas outras peças? Presta atenção que eu vou te indicar o caminho. O ideal seria você fazer o curso Máquina de Tempo, que vai te ensinar a organizar a sua rotina, tal qual as peças de uma máquina, de modo que, quando você colocar essa máquina para rodar, automaticamente uma coisa vai levando a outra e a sua produtividade diária funciona com consistência e sem esforço. Esse é o cenário ideal, você aprender passo a passo a construir a sua máquina de produtividade diária. E você encontra isso tudo dentro do curso Máquina de Tempo. Por hora, o que eu consigo fazer por você é o seguinte: eu preparei um roteiro de estudos didático com conteúdos gratuitos para que você possa começar do primeiro passo e chegar lá nesse cenário ideal que é o curso Máquina de Tempo. Desse jeito, você já pode começar os seus estudos hoje mesmo e de forma gratuita. Você vai ter muitos degraus nesse roteiro com conteúdos gratuitos até você chegar no degrau do curso Máquina de Tempo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link de saiba mais sobre o curso Máquina de Tempo. Quando você clicar nesse link, você vai ser encaminhada para uma página onde,
Além de mais informações sobre o curso, você vai encontrar o roteiro que eu fiz para você. É só seguir esse roteiro e, se você chegar lá no último degrau, eu garanto para você que você vai ter mudado o seu tempo do estado líquido para o estado elástico. Você vai estar conseguindo fazer tudo e ainda tendo tempo para fazer nada, de forma saudável e sustentável. Você vai ter mais tempo e mais qualidade de vida. Então, já acessa agora na descrição aqui do vídeo o link de Saiba Mais, pega o seu roteiro de estudos e inicia a sua caminhada hoje mesmo. Já imaginou como você vai se sentir feliz quando finalmente conseguir manter uma produtividade saudável e sustentável na sua vida? Grave essa frase que eu vou te falar agora, porque quando você estiver com a sua máquina de produtividade funcionando, você vai confirmar. Ser mais produtiva é ser mais feliz. Um grande abraço, espero que esse vídeo tenha sido útil para ilustrar na prática como aplicar os passos e a gente se vê no próximo vídeo.